Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Pampiro, lição 10. Humildade, amor no coração. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, CELD, de 2003, capítulo 7, item 11. Pela graça infinita de Deus. Paz. Baltazar, pela graça de Deus. Falando das necessidades que o homem possui basicamente, Jesus nos chamou a atenção para o grande sentimento que é o amor. Não se pode ter a noção de humildade de espírito sem que tenha amor no coração. Só podemos doar-nos, entender o nosso próximo, suas dificuldades, seus problemas. Só podemos fazer aquilo que o mundo chama de quitar-se diante de uma pessoa arbitrária. Só podemos trazer dentro de nós a capacidade de calar a boca, deixando que o outro fale quando temos amor no coração. Se não for assim, o homem poderá até mesmo tornar-se submisso, mas o fará por medo, por acomodação, por desejar não enfrentar o próximo, nunca por humildade de espírito na concepção crística. Na concepção de Jesus, humildade de espírito passa, inegavelmente, pela noção de amor ao semelhante. Somente quando somos capazes de amar, somente quando somos capazes de compreender a necessidade do próximo, somente quando temos verdadeiramente condição de entender superiormente os problemas dos outros, é que carregamos conosco as marcas do equilíbrio, da bondade, que nos faz ter a chamada pobreza de espírito do dizer evangélico. Por aí se vê que a pobreza de espírito de que nos fala o Evangelho nada tem a ver com a classe social que o homem ocupe, mas sim com a noção que ele mesmo tenha da vida espiritual, da sua própria existência e do amor de Deus. Às vezes, o indivíduo, por ser manso, por ser pacífico, é chamado de pobre de espírito, quando em realidade é apenas uma pessoa quieta. Na acepção crística, portanto, pobre de espírito é o ser que traz tanto amor no coração que não se deixa envolver pelos sentimentos cruéis ou negativos, ou até mesmo sofredores daquele que o procura atingir. Pensemos nisso, meus irmãos, e elevemos os nossos pensamentos no sagrado propósito de aprender para entender e entender para praticar os ensinamentos do Senhor e Mestre Jesus. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Muita paz. Mensagem recebida em 10 de novembro de 2001. Humildade, amor no coração. E é a mensagem que o nosso bondoso Baltazar traz a todos nós. É essa reflexão em que nós, espíritos, a caminho da luz, estamos buscando para que assim possamos caminhar com mais alegria, com mais esperança e bom ânimo na nossa vida, conosco mesmo e na nossa vida com o nosso semelhante. E na lição, nosso bondoso Baltazar vem nos falando de quanto nós precisamos estar exercitando, estimulando esse sentimento que é o amor e é o ápice dos sentimentos, para que nós possamos envolver todas as outras virtudes com o sentimento de amor. Porque só
com o amor sobressaindo em nossos sentimentos, é que as virtudes trabalhadas em nós vão se fazendo cada vez mais presentes. E Baltazar vem nos dizendo que essa virtude, uma dessas virtudes, que é a humildade, ela vai cada vez mais se fortalecendo em nós, quando nós, na vivência com o nosso semelhante, vamos dando a esse coração a oportunidade de se expressar junto a nós da maneira em que ele consiga se expressar, da maneira com que ele consiga se colocar, e nós, diante desse esforço, dessa vontade de trabalharmos essa humildade que ainda estamos exercitando, seja cada vez mais presente em nós. Então, Baltazar vai nos dizendo assim: só podemos doar-nos, entender o nosso próximo, suas dificuldades, seus problemas, só podemos fazer aquilo que o mundo chama de quitar-se diante de uma pessoa arbitrária, só podemos trazer dentro de nós a capacidade de calar a boca, deixando que o outro fale, quando temos amor no coração. Então, quando o nosso companheiro de caminhada, seja quem seja, estejamos aonde estejamos, nós damos a oportunidade desse companheiro se expressar da maneira que ele consegue se expressar e nós os respeitamos e nós estamos ali trabalhando essa humildade em nós para podermos ouvir, prestar atenção, mas com todo respeito a esse coração, aí sim nós estamos trabalhando em nós a humildade, permeada sempre por esse sentimento que é o amor, que é o sentimento em que vai fortalecer em nós a vontade de nos melhorarmos, de irmos nos adequando ao comportamento daquele coração que junto a nós está. Então, não importa de que maneira essa pessoa fale conosco, se dirija a nós, a maneira com que essa pessoa chegue até nós, mas nós vamos reformular em nós esse sentimento para que possamos dar a esse companheiro, dar a esse coração o melhor que pudermos em nós, sempre com humildade, sempre com pacificação, sempre com vontade de estarmos a dizer presente ao ensinamento do Cristo, porque é o Evangelho de Jesus que nos traz esse ensinamento, que nos diz o quanto é importante para o nosso progresso, para que nós possamos evoluir, crescer para Deus, exercitando essas virtudes que estão latentes em nós. Elas já existem em nós e nós vamos desenvolver no trato com o nosso próximo. O nosso próximo é esse instrumento que Deus nos traz para que nós possamos ir desenvolvendo essa virtude que Baltazar bondosamente nos chama a refletir. E ele vai dizendo assim para todos nós: na concepção de Jesus, humildade de espírito passa inegavelmente pela noção de amor ao semelhante. Então, é nesse trato, é nessa convivência,
É nessa troca de experiência que nós vamos desenvolvendo a humildade. Então, nós só não estamos fazendo bem ao nosso semelhante quando os tratamos com respeito, com humildade, com boa vontade, mas estamos cuidando de nós. Estamos tratando de nos desenvolver intelecto e moralmente. E Baltazar continua: somente quando somos capazes de compreender a necessidade do próximo, somente quando temos verdadeiramente condição de entender superiormente os problemas dos outros, é que carregamos conosco as marcas do equilíbrio e da bondade. Então veja como é importante nós estarmos fazendo esse trabalho de nos relacionarmos com os nossos companheiros de caminhada, buscando esse relacionamento de pacificação, de harmonia, de respeito aos corações junto a nós. Nós estamos marcando em nós, marcando em nosso coração, em nossa mente, o equilíbrio, a bondade, é a conquista da virtude em nós. Lembrando sempre que essa conquista faz parte do nosso caminhar. Nós estamos nessa vida, nessa existência, para trabalharmos justamente a humildade, o amor, o respeito ao próximo, a vontade de dizer sempre presente ao bem. E Baltazar continua a dizer para nós que a nossa própria existência no bem, no amor ao próximo, nesse exercício, nesse desenvolvimento de amor ao próximo, é que há de nos levar ao amor de Deus. Então, lembrando para todos nós que esse companheiro de caminhada, muitas vezes que nós achamos tão difícil, tão trabalhoso, mas é esse instrumento que está nos fazendo trabalhar a humildade, a pacificar, a calar, a pacificar o nosso pensamento, a travar a nossa vontade muitas vezes de falar algo que daí um pouquinho mais nós vamos pensar assim: poxa, eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter agido diferente. Então Baltazar vai nos dizendo assim: esse espírito bondoso, esse espírito que nos traz a refletir o amor de Deus em todos nós, o amor de Jesus a todos nós e o amor desses espíritos superiores a trazer esse amor a todos nós. Ele nos diz assim: pensemos nisso, meus irmãos, e elevemos os nossos pensamentos no sagrado propósito de aprender para entender e entender para praticar os ensinamentos do Senhor e Mestre Jesus. Então, nós estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus, aprendendo com a doutrina espírita e aprendendo para entender como lidarmos com esse sentimento da humildade e do amor ao próximo. Que o Senhor muito nos abençoe, nos ilumine e nos conduza pelo caminho do bem, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz.